Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª Sessão Extraordinária, em 13 de setembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 20h30, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Marcelo Piuí, Bencardino, Adilson Pires, Rubens Andrade, Roberto Monteiro, Leonel Brizola Neto, Nereide Pedregal, Dr. Eduardo Moura, Israel Atleta, Ivanir de Mello, Dr. Gilberto, Jorge Braz, Tio Carlos, Chiquinho Brazão, S. Ferraz, Dr. Fernando Moraes, Professor Washington, José Everaldo, Rosa Fernandes, Carlinhos Mecânico, Argemiro Pimentel, Dr. Jairinho, Jorginho da SOS, Remon, Patrícia Morim, João Cabral, Elton Babu, Marcelo Arar, Renato Moura, Dr. João Ricardo, Luiz Carlos Ramos, Aloysio Freitas, João Mendes de Jesus, Tereza Berger, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Paulo Messina, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina e André Gouveia, 46, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 20h55. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, todos os vereadores e vereadoras presentes, assessores e assessoras, ouvintes, imprensa e telespectadores da TV Câmara. Mando meu cumprimento, inicialmente, e admiração para os representantes do Greenpeace, comemorando hoje seus 40 anos de fundação. Foi no dia 15 de setembro de 1971 que um pequeno grupo de pessoas zarpou de Vancouver, no Canadá, numa traineira, caindo aos pedaços e com uma ideia maluca na cabeça de impedir que os militares americanos detonassem uma bomba nuclear para testes no Alasca. O barco afundou e antes de chegar, e o grupo se atrapalhou, mas a semente estava lançada para esta que venceu uma das principais organizações cidadãs do planeta e talvez a mais popular na defesa do meio ambiente. Para mim, a mais famosa. O Greenpeace opera com escritórios em 40 países e tem apoio de 11 milhões e meio de ativistas e quase 3 milhões de doadores de diferentes nacionalidades. Então, parabéns ao Greenpeace. Anteontem eu chamei a atenção para a epidemia de dengue que certamente vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, e na segunda-feira o governador Sérgio Cabral se reuniu com 92 prefeitos dos municípios do estado do Rio de Janeiro para traçar um plano de combate à dengue. Já foram descritos 158 mil casos de dengue esse ano no Rio de Janeiro. A população cresceu mais, as pessoas parece que ainda não aprenderam com as mortes e com tudo que aconteceu nos últimos anos, e o que nós temos visto é o contínuo descaso com essa epidemia que certamente vai ocorrer. Pelo menos dessa vez o governo parece estar mais atento, já está se antecipando, parece que já está oferecendo recursos em termos de contratação de agentes, de fumacê e de conscientização. Ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre o número de caixas d'água, pneus velhos, tampas de refrigerantes, que são focos do crescimento, né, desenvolvimento do Aedes aegypti, e parece que a população ainda não aprendeu. Mas um outro assunto que eu queria chamar a atenção é sobre a lei seca.
A Operação Lei Seca está comemorando índices bastante importantes até a data do último 12 de setembro, e o Rio, mais uma vez, é referência em matéria de bons resultados. Tenho dados atualizados de que dos 574.459 veículos abordados, foram 44.485 motoristas autuados, sendo esse um índice de 7,8%. Se pensarmos que essa operação, que é coordenada pela Secretaria do Governo do Estado, e é realizada com apoio da Prefeitura, envolve uma equipe de, no máximo, 200 pessoas atuando, trata-se de um verdadeiro exemplo de que não é preciso um grande contingente, nem tantos recursos para produzir efeito, fiscalizar e realizar o principal intuito com efetividade, que é um verdadeiro caso de sucesso, salvando vidas. Em nossa cidade, a operação reúne uma equipe de 52 policiais militantes, totalmente à disposição, além da colaboração do DETRAN, da Guarda Municipal e da Sete Rio, como parceiros, o Instituto de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, a Organização Não Governamental, o Trânsito Amigo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a Polícia Rodoviária Federal, no caso, quando fora da cidade, e o Sindicato e a Associação de Taxistas. A adesão de 26 cadeirantes, contando as suas histórias de vítimas de trânsito e principalmente trabalhando, trata-se de um outro acerto. A Lei 11.705 de 2008, chamada Lei Seca, alterou a Lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei 9.294 de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do artigo 4 do artigo 220 da Constituição Federal, para inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor. Nossa cidade já comemorou 32% de redução de óbitos em um ano por causa da Lei Seca, fora o que se diminuiu de atendimentos de acidentados nos hospitais públicos. O jornal O Globo, de ontem, apresentou dados que comprovam isso em matéria sobre a redução desses atendimentos. São muito menos jovens, principalmente morrendo ou causando morte e traumas para toda a vida. A campanha agora anuncia que mudou a sua principal mensagem de Operação Lei Seca Apoie para colabore, evoluindo da fase de simples divulgação para uma participação mais ativa da população, que já tem dados concretos, como exemplo, é fundamental divulgar seus resultados positivos e considero-me totalmente envolvido e consciente do meu papel como vereador nessa divulgação. Sabemos o quanto as operações são criticadas como causadoras de atraso na vida dos motoristas e como alguns grupos buscam avisar sobre quais os locais das blitz, divulgando até mesmo nas redes sociais, sem entender o quanto a divulgação que vale é no sentido oposto, de reflexão para não permitir que a ingestão de álcool seguida da direção de um veículo seja uma opção dessas pessoas. Devemos sim todos continuar adotando e divulgando a conduta de deixar o carro em casa quando soubermos que vamos beber. Vamos utilizar o transporte coletivo, dividir um táxi com os amigos, ir ou voltar de carona com quem não bebe ou não bebeu. Conversemos com nossos amigos e vamos provocar o assunto, debatê-los, divulgá-lo, porque o objetivo é atingir, salvar mais vidas. Com essa mensagem, eu me despeço no dia de hoje, agradecendo a atenção. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes, a todos que estão nos assistindo. De qualquer maneira, senhor presidente, queria aproveitar a oportunidade. Na terça-feira, a nossa casa vivia um dia repleto, as galerias cheias. E como é bom ver a nossa casa, a Casa do Povo, desculpa, né? Com a participação do cidadão. Mas hoje já é o oposto. Temos de novo o nosso plenário vazio. Isso nos deixa triste. Mas, vamos lá. Vamos tocar a nossa vidinha e vamos pedir a Deus que nos dê saúde para dar continuidade à nossa luta.
Queria antes, senhor presidente, registrar, hoje inclusive saiu no Jornal Extra, uma citação falando da situação desagradável que eu vivi na terça-feira, após a saída da Câmara de Vereadores, e um grupo que eu não sei se são servidores, porque eu acho que servidor público jamais iria agir daquela forma, mas as pessoas que estavam com os ânimos exaltados, enfim, aquela votação que eu aqui até quero dizer, senhor presidente, tomara que eu esteja errado, eu fui que lutei contra a aprovação do projeto, entendo isso de uma forma também muito especial, senhor presidente. Eu não era contra o projeto, pelas informações que eu não tinha elementos suficientes para dizer exatamente que a aprovação do projeto seria a salvação da Previdência. Como está no próprio DCM, diz, vereadores aprovam o projeto que garante a aposentadoria para os servidores municipais. Se eu tivesse certeza absoluta, claro que eu votaria sim, mas eu não firmei convicção em função de tudo que ouvi, até de companheiros que têm uma experiência na área administrativa, e posso dizer técnicos, como a vereadora Sônia Rabelo. Eu procurei me cercar do cuidado, e na reunião que aqui o presidente do Tribunal de Contas esteve, ele não me passou a certeza de que aquele projeto, o projeto 1005, era absolutamente um acerto de vantagens ao servidor. E ali naquela reunião, eu saí aguardando o posicionamento do Tribunal de Contas, e foi pedido um prazo de 15 dias. Então, como parece que o prefeito Eduardo Paes estava muito ansioso por ver essa aprovação, não aguardou o prazo. Então, nesse sentido, eu sempre manifestei aqui partidário dos servidores públicos. Acho que todos aqui devemos respeito, porque se existem serviços públicos de qualidade, temos aqui que dizer claramente que é por parte daqueles profissionais que lá estão exercendo as suas funções. Então, ao sair, fui cercado por, não vou dizer marginais não, mas estavam com uma atitude que absolutamente não condiz com pessoas de bem. Então, me cuspiram, sei lá, jogaram garrafa d'água, partiram inclusive para agressão física, só parando depois que os companheiros aqui da Câmara Municipal, a segurança, que agiu não com rigidez, pelo contrário, foram bastante educados na situação. Até a dirigente do CEP, que estava presente, veio me pedir desculpa, eu entendo, sei que os ânimos estavam exaltados, mas entendo que nada se resolve com uma violência gratuita, até porque, senhor presidente, eles nem acompanharam a votação, porque se tivesse acompanhado a votação, teriam que dizer, nem que agradecer, pelo contrário, eu fiz a minha parte, né? Se eu não tinha convicção, e eu voto nesse sentido. Aí veio aquela discussão, o cara é do PSOL, o outro é do PSTU. Eu acho que maus quadros nós temos em todos os partidos, seja no DEM, no PSDB, no PT, pessoas que realmente não querem usar da vida pública não digo nem com ética, não digo com transparência, com honradez. Nós temos isso em todos os quadros. Então não me cabe aqui nem procurar saber se eram partidários de partido A, ou B ou C. Então aqui entendo que os ânimos estavam exaltados, e sei que eles se equivocaram, porque agredir a qualquer um vereador desta casa já é um erro. Mas no sentido eles podem até discordar, mas tem que fazer isso de forma, no mínimo, civilizada. Então esse episódio já passou, enfim, não posso aqui dizer se foram professores, enfim, não quero nem saber sobre isso, eu acho que foi um mal-entendido, e estou aqui só falando porque saiu hoje na imprensa e cabe a mim fazer esse pronunciamento. Eu queria, até pelo jeito vou ter que me inscrever de novo, tenho 3 assuntos, acumulou, não falei na terça nem na quarta, ontem infelizmente não tivemos a sessão. Então, quero dizer ao senhor presidente que a minha fala vá diretamente para o prefeito Eduardo Paes, para parabenizar por 2 iniciativas. Uma, é claro, foi inaugurado mais um ED, que é um espaço de desenvolvimento infantil na Zona Oeste, e isso sempre é motivo de dizer parabéns, prefeito, parabéns, secretária Cláudia Costin. Parabéns também com a iniciativa, senhor presidente, e aí eu vou dizer o porquê que eu estou parabenizando. Eu estive outro dia
a convite de uma pessoa que é minha amiga, ela se formou em guarda municipal, e eu fui lá no quartel da guarda acompanhar a formatura, e soube lá que esses guardas recém-formados estariam sendo encaminhados para uma nova unidade de ordem pública, que já começou nessa semana que passou, aqui no centro da cidade. São quase 300 guardas, estavam se formando, mas parece que o grupamento vai ter um efetivo maior, mas é com muito acerto que a Guarda Municipal ocupa o centro da cidade, como já foi no caso da Tijuca. Eu tenho ali alguns amigos que trabalham e moram na Tijuca. A Tijuca tinha a desordem instalada em todas as áreas. Era na Praça Sans Penha, na Conde Bonfim, enfim. E com a presença da Guarda Municipal, nós vamos lá hoje, já vimos um outro quadro. Isso é realmente satisfatório, dizer parabéns ao secretário de Ordem Pública, Alex Costa. E eu falo isso porque eu quero, para mim, a Jacarepaguá, porque Jacarepaguá, senhor presidente, é um bairro que tem um crescimento hoje fulminante. Os sítios que lá existiam estão sendo vendidos, estão se construindo condomínios, casas sendo vendidas, construindo prédios. O crescimento é muito grande e eu temo, por esse crescimento, não ser acompanhado de serviços que possam dar àquele cidadão a tranquilidade, que é um bairro que a gente tem um carinho todo especial. E eu peço ao senhor secretário Alex Costa, de Ordem Pública, que veja com carinho a possibilidade de instalar lá também uma unidade de ordem pública. Senhor presidente, nobre companheiro Eduardo Moura, é triste. Jacarepaguá inteirinho, Taquara, Freguesia, Curicica, só tem 20 guardas municipais. Para o ordenamento, não do trânsito. O ordenamento do trânsito é feito junto com a 7 Rio. Mas com 20 guardas, não dá para ter ronda escolar, não dá para estar ali tentando ordenar aquele comércio. É muito importante que esse efetivo seja feito realmente de forma imediata, um redimensionamento, porque não tem como atender uma área com crescimento que está com 20 guardas. Por mais competentes que sejam, é impossível cobrir aquela área. Então eu clamo aqui, faço um apelo ao prefeito Eduardo Paes, que conhece bem a região. O prefeito Eduardo Paes foi subprefeito da Barra e engloba Jacarepaguá. O subprefeito atual, Tiago Mohamed, conhece a realidade de Jacarepaguá. Então, eu peço isso, que seja de forma, e aqui me dirijo também ao coronel Lima Castro, que é o comandante da Guarda Municipal. Então, que haja realmente a possibilidade da implantação de forma muito rápida em Jacarepaguá de uma nova unidade de ordem pública. Porque aí sim, o que está acontecendo no centro, o que já foi provado na Tijuca, que realmente é um trabalho que está mostrando que, com o efetivo na rua, nós teremos a população que precisa ter segurança, que precisa sair às suas compras, que possam andar pelas calçadas. E eu acho que esse trabalho da Guarda Municipal é fundamental. Então, assim eu faço esse apelo. 20 guardas municipais, nem que fossem 20 super-heróis, não conseguiriam dar conta. Então, que seja feito o mais rápido possível, pelo menos um estudo, para que esse meu pedido possa realmente ter ouvidos lá por parte do Executivo. Eu vou tornar a me inscrever, que sei que meu tempo está acabando, eu gosto regimentalmente de cumprir aqui. Não adianta, alguns companheiros, às vezes a luz acende, extrapola o seu tempo, então eu prefiro voltar, fazer uma nova, me reescrever, e assim termino depois a minha fala complementando mais 2 assuntos. Enquanto ainda não acende a luz aqui, quero registrar mais uma vez a importância hoje no noticiário de que o Estado está, ainda não eu não posso dizer isso de forma concreta, mas mostra que o Estado, o governo estadual, pensa
em abrir mão do ensino fundamental e municipalizar 44 mil, quer dizer, crianças que estão, jovens e crianças, que têm o seu ensino fundamental feito pelo Estado. Então, há essa visão do governador de que já no ano de 2012, que esses 44 mil alunos passem a ser geridos todos pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente vai depois entrar nesse tema, após eu deixar a oportunidade que os companheiros possam se manifestar. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, imprensa, hoje, ao contrário da penúltima sessão, não temos ninguém nas galerias. Eu queria inicialmente dizer o quanto foi prudente por parte da mesa diretora e por parte da segurança da casa, nós não termos aberto os portões no dia da votação do PL 1005. O que aconteceu com o tio Carlos, que tem o meu repúdio, e eu estou ao seu lado em tudo que Vossa Excelência passou aqui hoje, teria sido muito pior se nós tivéssemos permitido que os portões fossem abertos. Quando, no dia seguinte, eu não estava pessoalmente lá fora para poder fazer essa avaliação. Mas, quando eu cheguei, eu já notei que tinha um número de pessoas muito grande. Imagina aquilo ali, cheio de gente, alguns contraditórios, algumas pessoas com ideias contraditórias, eu quero dizer. Imagina se desse um problema aqui nas galerias, como seria para a mesa diretora dar satisfação às pessoas? Esses funcionários da segurança, como é que eles ficariam para dar conta de um número tão grande de pessoas? Na saída, nós tivemos um vereador agredido. Imagina se nós tivéssemos deixado todo mundo entrar. Então, eu acho... o vereador tio Carlos ainda está acrescentando que votou favoravelmente a eles. Imagina quem votou contra, se estivesse aqui. Não, eu acho que o grande acontecimento daquele dia, e que eu acho que causou até estranheza para aqueles que vieram com a ideia de que teriam um número totalmente voltado para ser contra o projeto, quando eles viram que tinham pessoas que estavam a favor. Mas como é que pode achar isso errado e se falar em democracia? Não dá para combinar essas duas coisas. Se você fala em democracia, você acha que só você tem direito de fazer aquilo que julga que é o certo? Eu vejo mesmo alguns colegas que parece que quando você está contra ele pessoalmente. Você está contra uma ideia. Nenhum dos vereadores que foram favoráveis ou contrários ao projeto, eu tenho certeza disso, deixou de estudar o projeto e por razões, né, que julgam que eram as corretas para fazer a votação e a condução dos trabalhos, né, de cada um que estava aqui, o vereador que estava aqui. Então, ele tem esse direito. E aí eu acho que eles ficaram um pouco assustados, né? Porque tem muitos vereadores que se inflamam mais quando as galerias estão cheias, eles já têm aquela... É uma verve de cada um, que eu até respeito, mas quando às vezes as galerias não estão com o público, às vezes a gente nem vê esses vereadores aqui defendendo os interesses dos munícipes. Além do mais,
quando eles veem que só tem pessoas a favor, o crescimento é maior, eles ficam mais eloquentes, mas naquele dia estava diferente, porque tinham algumas pessoas que eram favoráveis ao projeto. Deus do céu, será que nós não temos direito a pensar, nós não temos direito a julgar, a fazer o nosso julgamento para aquilo que a gente está votando? Então, eu acho que é importantíssimo, né, que nós tenhamos essa tranquilidade quando nós tenhamos que fazer algum tipo de análise para que a gente seja justo. Porque se nós usarmos de justiça, fica até mais fácil para, às vezes, a gente não cometermos determinados erros, como o que seria cometido se fosse atendido a abertura dos portões para que todas as pessoas entrassem. Poderia ser uma catástrofe, haver uma catástrofe aqui dentro. E sem necessidade, pô. Eu acho que se houve algum equívoco na entrega de senhas que foi colocado, eu não sei se foram conjecturas ou se foi realidade isso, mas se houve, tem que ter alguma forma para na próxima vez não acontecer isso, já que o erro já estaria instalado, caso isso seja verdade. Mas agora, sinceramente, nós termos aquilo, colocar em risco os nossos funcionários, os nossos assessores, colocar em risco os vereadores, colocar a mesa que estava conduzindo os trabalhos, como eu vi a forma, às vezes, muito beligerante de algumas pessoas, eu acho criticável a gente imaginar que tinha que deixar todo mundo entrar. Eu vi uma foto num jornal do povo que estava lá fora, era um número enorme de pessoas. Então, não tem condição. Eu acho que a gente tem que ter bom senso nessa hora, tem que ter tranquilidade, tem que ver o outro também, a gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo, a gente tem que ver o outro também para que a gente possa ser justo com aquilo que a gente está falando aqui, porque senão a gente corre risco. E corre até risco quem estava a favor. Tio Carlos foi favorável ao projeto, contra o projeto, perdão, foi contra o projeto, e foi agredido lá fora. Não dá para entender. Os senhores, as senhoras que estavam aqui, mais do que nunca, dá para entender. Já não daria para entender qualquer tipo de atitude agressiva. Não é assim que nós resolvemos as coisas. E ninguém vai intimidar nenhum vereador aqui da casa desse jeito. Pode ter certeza, mesmo aqueles que são aparentemente mais tranquilos e tal, não vão aceitar isso. E eu, particularmente, me coloco dentre esses, não aceito esse tipo de coisa. Bem, vamos deixar isso, né? Passou, né? Eu acho que serve de lição para que nós tenhamos um outro tipo de conduta, inclusive nós, vereadores, em relação a isso. Eu queria, senhor presidente, dizer aqui, com muita alegria, algo que ocorreu há 2 dias atrás, um evento que eu estive presente, que foi um café da manhã no 9º Batalhão da Polícia Militar, que está localizado em Rocha Miranda. Não é do meu dia a dia estar presente lá naquele café da manhã, que já vinha sendo realizado, mas eu tive essa oportunidade que muito me gratificou. Me gratificou porque eu tive a oportunidade de ver algumas situações que foram muito interessantes. Primeiro, o auditório cheio de pessoas da comunidade. Quer dizer, pessoas da comunidade dentro de um batalhão da Polícia Militar, com propostas de mudanças para determinados setores ligados à Polícia Militar daquela área, com propostas para o administrador regional, que também estava presente, o administrador regional da 15ª, que inclusive me pareceu uma pessoa muito ativa, com propostas para a Guarda Municipal, que também estava lá, com proposta para os delegados da 28, 29 e 40, que também estavam presentes. Tudo isso num clima de harmonia, num clima de respeito mútuo, e que me deixou muito feliz, tio Carlos,
porque eu vi um depoimento de um delegado adjunto da 28DP, que nunca tinha visto nos seus 20 anos de polícia, o comando do 9º Batalhão tão bem representado como está agora com o comandante, Tenente-Coronel Cláudio, e o subcomandante, Tenente-Coronel Damião. Esse depoimento mostra a interação entre as polícias. Esse depoimento mostra que as polícias podem caminhar junto. Esse depoimento mostra que uma polícia civil não vai para um lado e a polícia militar vai para o outro. Ali, naquela área, vai ficar muito mais difícil para quem quiser delinquir. Podem ter certeza que, com essa interação que há entre os comandos, entre o comando do 9º Batalhão e os delegados das delegacias, isso vai ser mais difícil. Eu endosso plenamente as palavras do delegado, dizendo que naquele comando tem pessoas sérias, corretas e que nos dão sensação de segurança. A gente se sente mais seguro. Tinha um local, uma rua chamada Rua Bertchen, entre Coelho Neto e Acari, que tinha todo dia 5 assaltos a carros que eram roubados. E, mesmo assim, nada era feito. Com esse comando, ele colocou lá um carro da polícia dia e noite e acabaram os assaltos ali. Colocou uma cabine da PM na praça de Coelho Neto. E com certeza, o local estratégico que essa torre está colocada, essa cabine da PM, vai servir para que também diminua o número de problemas naquela área. Ele atendeu, nós tivemos juntos numa associação de moradores da Fazenda Botafogo, há algum tempo atrás, e eu disse a ele da importância, pedi a ele que fosse colocada essa cabine ali naquele local. E a coisa correu de uma maneira que nos deixou tão satisfeito que imediatamente nós tivemos êxito nessa solicitação. Então, eu acho que quando nós criticamos, e às vezes somos pródigos para criticar, e muito econômicos para elogiar, nós temos que fazer tanto uma coisa como outra com a mesma isenção. O lado ruim, que eu ainda gostaria de dizer antes de terminar, foi eu tomar conhecimento, e Vossa Excelência colocou a respeito da Guarda Municipal, fazendo um elogio, etc., né? Mas eu estou sabendo que os guardas municipais daquela área, se eu não me engano, que é a 6ª, aí eu não sei qual é a sigla, GIM, alguma coisa assim, da Guarda Municipal, esses guardas estão no canteiro de obras da Transcarioca. Como é que você, que é próximo ao viaduto de Madureira, como é, meus amigos, minhas amigas, os senhores e as senhoras que estão assistindo a essa programação, a nossa sessão, como é que nós vamos pensar que a Guarda Municipal vai ter o seu trabalho facilitado se eles estão lotados num canteiro de obras, meus amigos, minhas amigas? Senhor presidente, então, eu acho imperioso que nós possamos fazer com que esses homens que são da Guarda Municipal da região, da nossa região, e ele estava lá representado pelo subinspetor Oliveira, que não foi a pessoa que fez esse tipo de comentário, mas diversas pessoas de comunidade que disseram que os guardas municipais estão num canteiro de obras.
aí não dá para realizar bem o seu trabalho. Então, eu vou fazer um requerimento de informação, sei que já solicitei para as pessoas que fazem parte, que me assessoram, para que façam um requerimento de informação, para saber a veracidade disso, porque não foi o inspetor que fez essa colocação, foram as pessoas da comunidade, e caso isso seja verdade, eu vou levar às autoridades maiores da Guarda Municipal, e tenho certeza que não deve ser do conhecimento deles que esses homens estão lá dessa forma, sem conforto, sem respeito, sem estar em instalações decentes, que é o que os guardas municipais do município do Rio de Janeiro merecem. Muito obrigado. É o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Vereador Ivanildo Melo, vereadores presentes na casa, assessores, e hoje tem plateia, né? O pessoal que durante esse período aqui dizia que tinha muita gente só gostava de falar com plateia, estava precisando estar aqui hoje para discutir com a gente. No dia que tem plateia, disseram que muita gente aqui só fala que tem plateia, mas não vem nem falar, nem votar. É preciso que as pessoas que, quando fazem as suas críticas, lembrem que a crítica ela é mantida por muito tempo. E a gente tem que cobrar de quem faz críticas. Teve gente até que escreveu em sites que vários vereadores tinham uma atitude oportunista de falar aqui no plenário. E eu estava lembrando sempre que tem um grupo de vereadores aqui que tem tido essa atitude fora do dia das galerias cheias. Então, só lembrar isso, que a gente continua tentando manter a coerência. É difícil às vezes, mas tenta manter a coerência. Alguns vereadores entendem e já vinham para cá. Alguns são mais antigos, outros são mais novos, sabendo que é importante a gente apresentar as nossas opiniões. No dia das grandes votações, das votações mais confusas, como em outros dias qualquer, ninguém ouve nada do que se fala aqui. É quase uma perda de tempo achar que vai convencer alguém, porque você não consegue convencer porque as pessoas não estão propostas a ouvir o que você fala, a discorrer sobre esse assunto. Foi o caso daquela votação. Eu tenho absoluta certeza que uma boa parte de pessoas que votaram nesse projeto a favor, que foi o número maior, provavelmente, se viesse aqui o microfone explicar o que é o projeto, iam ter muita dificuldade de explicar o que é. E isso é que a gente tem que discutir muito quando a gente quer defender a categoria, quando a gente quer defender o grupo de pessoas que acreditam na política. É quase igual quando a gente quer defender os médicos. Para a gente poder defender os médicos, para defender os políticos, é preciso que eles queiram ser defendidos, que eles não queiram jogar ao contrário. E a discussão, é claro que a discussão sempre foi assim, sempre será. Algumas pessoas são favoráveis, outras pessoas são contrárias, mas aí cada um estuda aquele tema para colocar a sua posição. O que aconteceu aqui naquele dia, eu estava ouvindo o final do que o vereador Eduardo Moura falou, é evidente que o que aconteceu com o tio Carlos é um absurdo. É um absurdo esse tipo de conduta. Qualquer conduta agressiva é um absurdo. Mas o que tem que entender é a maneira como as coisas são trazidas. A discussão principal que tinha aqui, vereador Eduardo, não era a questão de abrir as portas para todo mundo. Durante aquele período, eu vinha para cá, já ia entrar para o microfone e usar o microfone, porque eu passei por um problema complicadíssimo. Por um erro que eu espero que essa casa não repita. Por determinação da chefia da segurança, que eu não sei nem quem é, não conheço, ouço falar, mas não conheço, nunca, não sei se já falei, porque nem, não sei quem é a pessoa. Durante o período que nós estávamos discutindo aqui, essa casa foi totalmente trancada, com cadeados. E um grupo enorme de funcionários que precisava sair, estava lá, depois veio para cá, e eu precisava ir ali fora, porque eu fui avisado pelo assessor do tio Carlos, está ali, o Rodrigo, que o meu pai, que tem 87 anos de bengala, estava no meio, tentando entrar na casa, não podia. Eu só pedi licença para ir lá fora, para trazer o meu pai. Eu não ia trazer ninguém, não ia trazer a multidão comigo, apenas
e dei a volta para onde estava vazia, a escadaria que estava vazia, estava todo mundo na porta de lá de cá. E havia uma determinação. E eu tive que ouvir aqui, foi quando a primeira vez que eu falei, até engrossei com as pessoas que não tinham nada a ver com isso, que eram vigilantes que estavam aqui, me informaram que eu tinha que pedir ordens ao coronel, algo desse sentido. Eu passei, mas tem PM aqui dentro? Não, não, da segurança da casa. Ou seja, a casa cometeu um gravíssimo erro. Ela não foi capaz de se organizar para a segurança, né? Não foi capaz de fazer isso. E, na hora que deu problema, nos colocou todos em cárcere privado. Todos aqui estavam cercados e presos, sem poder sair, durante mais de 40 minutos. Ninguém entrava. O vereador Sebastião Ferraz estava do lado de fora, naquela rua ali ao lado, querendo entrar aqui, não podia entrar. Ficou horas e horas. A minha mulher que veio para cá, que é funcionária que veio assistir, ficou 1h30 lá fora. Eu só tentei ir lá fora para pegar o meu pai, porque ele é um idoso que usa bengala, tem uma deficiência física, e até sugeri que ele fosse embora para casa. Gritei aqui dentro e não sabia que ele estava ali. Foi o Rodrigo que me avisou. Então, o que a gente queria é que houvesse planejamento. Outras votações vão acontecer dessa maneira. A prática agora é dar senhas, é dar senha para os dois lados, não é só dar senha para a prefeitura. Não é por aconteceu aqui o caso claro. Uma pessoa que trabalha aqui na casa para o governo estava, eu chamei até de chefe de torcida, ele comandava a entrada de pessoas aqui dentro para o lado de lá e impedia que outras pessoas entrassem lá, o que não é possível fazer. Eu sei que cada um tem um lado para se defender, mas não pode fazer isso. O que nós cobramos é que a segurança avisou num determinado momento, já tem 100 pessoas aqui, não pode entrar mais ninguém. Tinham mais pessoas para entrar lá fora. E ali já tinham entrado, tinham senha. Só que gente ganhou senha, dormiu muito, atrasou, não pôde sair da sua função. E haviam pelo menos uns 30 lugares ali. O que nós fomos pedir é que liberasse o número permitido para aquele lado ali. O resto tinha que ficar de fora, como ficaram pessoas de fora. Então, espero que da próxima vez não existam espertezas, né? Esse negócio de dar senha para um lado e não dar senha para o outro, dar senha antecipada, é igual a venda antecipada de ingressos. Lá no Engenhão, por isso que eu falei que parecia um Engenhão. No Engenhão, no outro jogo do Flamengo, venderam os ingressos antecipadamente, esqueceram de avisar para os torcedores, e a pessoa na porta queria invadir depois. Isso você precisa ter organizado, precisa ter uma organização para acontecer. E achar que eu acho que o que aconteceu, vereador Tio Carlos, é que o grupo que estava ali, com as faixas, o grupo dos procuradores e dos APOs, eles tinham pouca experiência em atividade desse tipo, então ficaram assustados. Eu achei uma coisa interessante, eles estavam tão assustados que eles mandaram fazer uma faixa grande, se escondiam atrás da faixa, só aparecia a faixa do lado de lá. Então acho que a pouca experiência deles, eles foram convencidos a vir aqui defender a proposta deles, e o convencimento era tão pouco que eles se esconderam atrás das faixas e se atrapalharam na hora de ocupar até... não aprenderam não estavam com muita vontade. E esqueceram de ter uma aula com o secretário Beltrame de ocupação de território. Eles não souberam ocupar o território perfeitamente, deixaram espaço vazio e acabaram sendo invadidos por um outro grupo ali, que foi mais ágil em relação a isso. Mas nós estamos, passado o impacto inicial dessa votação, das discussões, do resultado da votação, e acho que na democracia assim mesmo, ganhou o governo. Eu só espero que aqueles que votaram a favor entendam bem no que votaram e cobrem, daqui por diante, que aquilo tudo que foi dito seja feito. Eu quero ver quanto vai custar e como é que vai ser a venda dos imóveis do Preve Rio. Eu quero realmente assistir e conversar aqui, quero ver como é que vão vender o Centro Sul-América. Quero ver como é que vai ser o dia que precisar vender aquilo, como é que vai ser aquela venda do Centro Sul-América, quanto vai valer aquilo. Eu quero ver exatamente, estou louco para ver quanto e quando o governo poderá ter os 200 milhões dos royalties do petróleo para garantir a minha aposentadoria, porque eu já vou me aposentar com o dinheiro dos royalties do petróleo. Espero botar a mão no dinheiro dos royalties do petróleo. Além do mais, nós precisamos esclarecer, porque quando as denúncias ou quando as cobranças não são irresponsáveis, elas não acabam. Eu vou cobrar aqui, outros vereadores também estão na mesma intenção, eu quero as informações detalhadas sobre o que disse na reunião aqui na sala das comissões o secretário Guaraná. O secretário Guaraná, sem muita convicção, afirmou
que, como dissemos aqui, como eu disse em entrevistas para a imprensa, como eu disse na discussão aqui, este projeto tira dinheiro da saúde e da educação para pagar aposentados. A vereadora Andréa Gouveia fez essa pergunta diretamente ao secretário Guaraná, e ele, sem muita convicção, disse que não era verdade. Então, nós precisamos saber disso, saber averiguar, isso não é difícil saber, se realmente já está sendo utilizada essa metodologia. E o que significa isso? No momento que você usa dinheiro do orçamento da educação ou dinheiro do orçamento da saúde para pagar aposentados, esse dinheiro deixará de ser utilizado na merenda escolar, será utilizado no pagamento dos professores, será deixado de ser utilizado na compra de medicamentos, na compra de material médico-cirúrgico dos hospitais. Ou seja, nós estamos deixando de gastar na função básica da política pública para pagar aposentados, o que não é permitido. O que eu espero que rapidamente a emenda constitucional 29 seja aprovada em Brasília, independente de quem é que vai pagar, que ela seja aprovada, para que os 17 estados brasileiros parem de deixar de gastar menos do que aquilo que a Constituição manda. Porque esses governadores estão aí falando muito em relação a isso. O governador, do nosso querido governador Tarso Genro, ministro da Justiça, que primava por cumprir a Constituição. Ele agora, como governador, não cumpre a Constituição na área da saúde. Está gastando 6% quando deveria gastar 12% de recursos próprios na saúde do Rio Grande do Sul. O governador Anastasia, de Minas Gerais, o governador Alckmin, de São Paulo, o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, são 4 dos 17 governadores que não gastam na saúde o que manda a Constituição. Estão preocupados em pedir mais dinheiro para a saúde. Então é preciso que essa coerência, e é lamentavelmente por isso que a população cada vez desacredita mais no homem público brasileiro. Porque o sujeito hoje defende uma coisa. E eu queria dar esse exemplo para finalizar, senhor presidente, vi que a luz já está acesa. Eu queria dar esse exemplo final de como é que é difícil da população entender, e depois a gente reclama que a população fica sem confiar e nos atingindo de todas as maneiras. Como é que é difícil o cidadão comum entender isso? Vamos ver o problema das OS. Essa casa votou favorável à implantação das organizações sociais. A outra Casa Legislativa acabou de votar a mesma coisa anteontem. Vamos fazer uma avaliação do que é as OS rapidamente. Quando foram implantadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, alguns partidos ditos de esquerda, o PT e o PDT, especialmente esses dois, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a proposta de criação de OS pelo governo Fernando Henrique era inconstitucional. Essa ADIM ainda não foi julgada. Este mesmo partido que foi à justiça contra as OS, aqui nesta casa, teve na sua bancada, dos 3 vereadores, 2 votaram a favor da OS e 1 votou contra a OS. Este mesmo partido, na discussão na Câmara, reúne seu diretório e fecha a questão, dizendo que é contra as organizações sociais e que os seus 6 deputados têm que votar contra as organizações sociais. O governador chama lá e diz o seguinte: quem votar contra vai perder seus cargos. E aí o partido se reúne outra vez e manda abrir questão, vota quem quiser. Aí 4 deputados do PT votam a favor da OS e 2 deputados do PT votam contra a OS. Como é que o cidadão vai entender como é que foi o voto dessas pessoas? O sujeito votou consciência técnica. Eu sou contra as OS e digo claramente, eu sou contra por uma questão técnica, não por uma questão ideológica. Eu admito até que em algum momento, em alguns lugares, caibam algumas parcerias público-privadas, que acontecem, nós estamos vendo aí, podem até acontecer com algum sucesso em algum lugar. Mas o problema todo é que na organização social, o que nós estamos vendo é exatamente esse problema que já está acontecendo no Rio de Janeiro, já acontece em São Paulo, problemas exatamente do gerenciamento das organizações sociais. E aquilo que sempre foi discutido aqui. Para encerrar, senhor presidente, a organização social, para entrar, tem que ter experiência, 5 anos de experiência. Eu tive conversando com um dos presidentes de uma organização social, que eu não vou citar o nome aqui. Perguntei a ele, meu amigo, conheço há longos anos, uma pessoa respeitabilíssima, na minha opinião. Um sujeito não é um sujeito ligado a qualquer falcatrua. Qual é a experiência da sua OS em saúde?
Ele falou para mim, 0, não tenho nenhuma experiência. Estou contratando agora todo mundo de fora. Como é que a comissão de qualificação aprovou essa instituição? Então, são esses pontos, senhores, da questão técnica que nós temos que discutir isso. Então, eu queria dizer que nós vamos ficar agora cada vez mais alerta. Vamos agora à questão do Prev Rio, vamos acompanhar agora mais o Prev Rio. Vamos ver o que acontece, para a gente não termine sem muita resposta. Aquele episódio do início do governo Eduardo Paes, quando houve uma briga do Porcão com Garcia Rodrigues, o churrasco contra o pão. Na briga do churrasco contra o pão, desapareceram 70 milhões, que parece que depois foram recolocados. O tal presidente sumiu, até hoje ele é dado como pessoa não viva ou não conhecida. Foi afastado do Prev Rio e até hoje, segundo diz o governo, a polícia está atrás dele. Ele deve ser bom de esconder as coisas, porque ele se escondeu e não apareceu mais. Então eu espero que a gente possa fiscalizar aqui agora e saber como é que essa capitalização vai ocorrer. E que os nossos colegas se preparem para a votação do projeto 41. O projeto 41 é um pouco mais complicado. E, evidentemente, Solicito concluir. o encerramento das minhas palavras está encerrado. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência gostaria de parabenizar o vereador Paulo Pinheiro, porque da oposição foi o único que teve coragem de comparecer aqui e a obrigação de comparecer neste plenário no dia de hoje com as galerias vazias. Devo informar ainda que parabenizo a direção da segurança da casa, a mesa diretora, pelo comportamento anteontem de realmente controlar a existência de funcionários da educação, que aqui compareceram, não permitindo excesso dentro deste plenário. E que contrario aqui, critico aqui o comportamento dos funcionários que compareceram neste plenário e aqui distribuíram imitações de notas em dinheiro, demonstrando e criticando, chamando determinados vereadores como desonestos. Isto é muito grave e eu não aceito esse tipo de coisa. Como também não aceito a formação do chamado corredor polonês na saída da casa, procurando agredir com palavra os vereadores que ali passavam. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Como disse, me reescrevi justamente para poder ter a oportunidade de terminar o meu pronunciamento. Uma parte, o vereador Paulo. Já foi? Só para agradecer as palavras do presidente Varney de Mello e lembrar que eu estive presente ontem também, mas a sessão é que não veio. Mas também estava presente ontem e ia falar o que eu falei hoje, ontem. Lamentavelmente não pude falar. Obrigado. Senhor presidente, dentro do que o vereador Paulo Pinheiro acabou de colocar, enfim, estar aqui, não fazemos mais do que a nossa obrigação e dentro do que a gente precisa apresentar, cada um com as suas convicções, cada um com a sua forma de trabalhar. Por isso faço questão de estar presente desde o dia 1º de janeiro de 2009, quando assumi. Não é a favor absolutamente nenhum, é minha obrigação. E quanto ao acontecido, agradeço a solidariedade feita dos colegas. E quando eu disse aos funcionários que eu votei contra o projeto, hoje eu já digo, senhor presidente, tomara que eu realmente esteja equivocado. O prefeito e todos os companheiros que votaram favoravelmente ao projeto e aprovaram o projeto, tomara que eles estejam com a razão.
Porque aí é que eu digo, não adianta oposição por oposição, não adianta torcer para que as coisas estejam erradas, para que a gente possa dizer depois assim, tá vendo? Eu disse. Então eu estou aqui torcendo para que o meu entendimento, no caso do projeto 1005, que eu esteja errado e que os servidores não estejam realmente sendo enganados e prejudicados. De novo, digo isso porque, se for no caso, para se tenha alguma vantagem política, eu prefiro não ter nenhuma e ver os servidores realmente atendidos com esse projeto. Então, conforme queria concluir, senhor presidente, a minha fala é que quando noticiado no jornal que o Estado vai abrir mão do ensino fundamental e vai transferir para o município 44 mil alunos, eu fico um pouco preocupado. Não achando que a Secretaria Municipal de Educação não seja capaz, mas eu fico preocupado porque já temos a maior rede de escolas da América Latina. Eu pedi que o meu gabinete levantasse os números. Nós temos 1.065 escolas, 255 creches em horário integral, 109 unidades escolares que atendem modalidade creche, 178 creches conveniadas, 26, eram 26, porque inaugurou mais um ontem, então são 27 EDs. Alunos matriculados, senhor presidente, temos na creche 38.861 alunos, na pré-escola 73.781 alunos. No ensino fundamental, senhor presidente, na educação do ensino fundamental, no primeiro segmento, temos 303.588 no primeiro segmento, que significa do primeiro ano ao quinto ano. E o segundo segmento são 229.947 alunos, do sexto ao nono ano. Significa que mais 44 mil, tenho certeza, se for acompanhado de recursos, porque precisamos, se o Estado vai abrir mão, como é que a gente vai atender? E os profissionais? Não se faz educação sem professor, não se faz educação sem escola. Por isso, é importante sabermos aí que a secretária Cláudia Costin possa se reunir com o secretário de Educação do Estado, que vive uma crise. Está aí o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, provando o que foi pífio de novo o rendimento. Aqui falamos do São Bento, Colégio São Bento, que foi o primeiro colocado, mas vive uma realidade completamente diferente, como o Santo Agostinho, como os colégios privados. Lá o professor é valorizado, ganha R$3.000, mas mais do que isso, existe todo um histórico daqueles jovens e crianças, aqueles alunos, eles realmente não vieram da escola pública, eles já têm o ensino deles, desde o primeiro ano do ensino fundamental, eles têm aí um acompanhamento, então nós não podemos medir apenas como resultado, especificamente, o São Bento foi o primeiro colocado nacional e as escolas públicas estão péssimas. O que eu digo é que o Estado, posso dizer isso de forma categórica, que o ensino do Estado, que é o ensino médio, realmente deixa a desejar. Não são só os indicadores do Enem, enfim, mas o ensino médio vive uma crise. Os professores estavam aí em greve e as crianças e os jovens fora das escolas, e a gente sente isso na própria manifestação do professor da rede estadual. Já existe na escola municipal já uma característica diferente. Eu vejo avanços, e aí vejo a competência da gestora Cláudia Costin, vejo que ela tem o entendimento de que nós precisamos investir na capacitação do profissional, eu digo profissional de todas as áreas, vemos esta casa comprometida com a melhora do ensino fundamental. Quando votamos aqui, e aí eu estou aqui, através aqui da iniciativa do presidente desta casa, o vereador Jorge Felipe, o projeto que virou lei, a Lei 1064, que vai colocar no nosso município o ensino de turno único de 7 horas, o ensino integral. Hoje o MEC já está percebendo que o lugar da criança é na escola. E quanto mais conseguirmos manter a criança, é claro, com
aí com atividades, com aprendizado, com uma educação de qualidade na escola, é melhor para todo mundo. É assim no mundo inteiro. O ensino integral não existe, e eu fico preocupado porque vi o governador, na ocasião, Leonel Brizola, através do projeto Darcy Ribeiro, quando instituiu o ensino integral, infelizmente, os políticos que sucederam o governador Leonel Brizola retrocedeu, porque, homem sério, política de educação não é política de governo, é política de Estado. O que está dando certo não pode se apagar. E é isso, nós já retrocedemos nesse sentido, e eu peço que a secretária Cláudia Costin converse com o secretário estadual de educação, para que se houver realmente essa possibilidade de que o Estado abra mão de 44 mil alunos do ensino fundamental, que isso seja feito com muita responsabilidade e critério. Eu concluo aqui, senhor presidente, dizendo que nessa questão da educação, esta casa aqui sinalizou, por exemplo, hoje eu tenho feito palestra nas escolas municipais, já é outra realidade, vereador Raimundo, com os porteiros na escola, com os agentes educadores ocupando os corredores. Isso sim é investir na educação. E aí, parabenizo Vossa Excelência, sei da sua participação na Comissão de Educação dessa casa, parabenizo o vereador Paulo Messina, que é o presidente dessa comissão, o envolvimento que esta casa tem na melhora da educação do nosso município. Então, aqui, queria que a Comissão de Educação acompanhasse essa possibilidade de que haja realmente mais 44 mil alunos do ensino fundamental sendo gerido pelo município. Então, que isso seja feito com muita responsabilidade. Agora quero passar para o tema final, motivado, justamente acumulei, que terça-feira as nossas manifestações ficaram em cima da apreciação do projeto 1005. Então, o que aconteceu? Eu acabei não podendo falar. E aí, ontem, infelizmente, de novo, e aí é que cabe aqui uma crítica, perdemos aqui, não tivemos a oportunidade, porque não teve sessão por falta de quórum. Então, eu concluo apenas dizendo, o Estado aprovou as OS. Ótimo, assim como esta casa, e eu já me coloquei como réu confesso, senhor presidente, que votei a favor, e vejo, infelizmente, que não está acontecendo o que eu pensei quando eu votei favoravelmente, mas agora o Estado vota. Então, que o Estado possa assumir a responsabilidade, principalmente em relação às questões das drogas. Que se crie, então, a possibilidade de que se contrate uma OS de forma urgente para que o Estado cumpra o que é seu dever em relação à questão das drogas. O município, não sei o que há com o prefeito Eduardo Paes, que eu não sei o que acontece. Hoje mesmo, senhor presidente, eu liguei para a coordenadora Silvia Pontes, que está à frente da Coordenadoria de Prevenção às Drogas da cidade do Rio de Janeiro, pedindo material. Infelizmente, não temos material, senhor presidente. Muito pouco. E eu não sei o que o prefeito Eduardo Paes está esperando para dar uma atenção maior às questões das drogas na nossa cidade. Então, aqui, que elogiei, comecei a minha fala elogiando o governo, termino criticando em relação às questões principalmente da prevenção às drogas na nossa cidade. Já vivemos uma epidemia nacional do crack e eu não quero ver mais nossos jovens se perdendo e morrendo e que a questão da droga só fique no discurso bonito e nesse discurso barato. Preciso que o prefeito Eduardo Paes assuma de forma efetiva um combate maior, principalmente dando condição que a Coordenadoria de Prevenção às Drogas possa ter condição de trabalho. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter me excedido em relação ao tempo. Muito obrigado. A presidência, ainda em relação à sessão de terça-feira, gostaria de também parabenizar o nobre vereador Tio Carlos pelo seu comportamento, votando naturalmente contra o projeto, mas de uma maneira não radical e também não visando lucros eleitorais. Parabenizo, portanto, o vereador pelo seu comportamento. Não havendo mais orador... desculpe.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, imprensa, público da galeria, ocupo mais uma vez esta tribuna porque eu observo que, embora estejamos à véspera de uma decisão que poderá mudar o futuro do nosso município e estado, a grande população do Rio de Janeiro parece não estar ciente do fato que uma simples canetada poderá mudar a nossa sorte. Vejo com tristeza que desta tribuna pouco se alerta a nossa população para este assunto e observo que grande parte, se não a maior, desconhece o projeto de lei que quer mudar o sistema de concessão para partilha, referente aos royalties do petróleo e gás descobertos com o pré-sal. A população precisa se conscientizar que debaixo do mar que nós mergulhamos, debaixo da água da praia, que aos finais de semana levamos nossos filhos, amigos ou parentes para se divertir, existe um Iraque escondido. São barris e barris de petróleo e mais uma quantidade não estimada de tão grande que é de gás. Nós desta casa precisamos alertar nossos munícipes para este fato. A Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, já começou a trabalhar nesta questão, até porque agora eles mudaram a opinião, afinal foi descoberto pré-sal em Santos. O nosso município sofre quando o nosso estado perde. Por isso daqui precisamos conscientizar a população. Os vereadores são os primeiros pontos de contato com o povo. Hoje não temos mais quem financia a nossa pecuária e agricultura, como já fez em algum momento o Banerje. Já fomos os reis do café e nada aqui ficou. Já fomos os reis do ouro e nada aqui restou. Já fomos os reis da cana-de-açúcar e nada para a nação. Estamos próximos de sermos os reis do petróleo e seus derivados. Será que ainda não aprendemos com a história? Ou será que desta vez vamos fazer diferente? A triste realidade nossa hoje é que importamos 90% do leite e consumimos 86,4% do que o povo come, do que o povo se alimenta. Hoje o município produz o comércio do tóxico, da prostituição, toda essa lepra de corrupção e de degradação dos costumes de vida produtiva nacional, porque pouco se investiu na educação das famílias. Não vou falar dos jovens, pois o problema vai muito além deles. A grande verdade é que se o dinheiro que vai chegar com a descoberta do pré-sal no nosso litoral for corretamente aplicado, esses comércios ilegais serão combatidos de forma mais eficiente, que é criando frente de trabalho com ótima remuneração, educação e uma cidade melhor para que todos vivam. Estou disponibilizando no meu site o abaixo-assinado da Frente Parlamentar em defesa dos royalties do petróleo, com apoio do site Petição Pública. E gostaria que aqueles que nos assistem agora deixassem sua assinatura e vestissem esta camisa do futuro. www.eduardomoura.com.br. Finalizo dizendo: querem assaltar o Rio de Janeiro, mas nós precisamos reagir. Parabenizo ainda a TV Câmara e o canal Discovery Channel pelos excelentes programas produzidos sobre o pré-sal. Programas estes que estão com seus links também disponibilizados em www.eduardomoura.com.br. Vejam que até o canal estrangeiro dá atenção para este assunto, produzindo um programa com quase 1 hora de duração. Assim, eu acho que é importantíssimo que nós possamos fazer a defesa dos royalties,
Agora, talvez, mais ainda, porque se porventura o fundo Previ tiver essa relação com a questão dos royalties, nós temos ainda uma outra razão, uma razão que é importante para que nós defendamos essa tese. Antes de terminar, senhor presidente, eu gostaria de dizer e dar um informe que eu vou relatar com mais detalhe da próxima vez que eu usar essa tribuna, que uma técnica de enfermagem chamada Ana Paula da Silva Souza Parreira, esposa de um funcionário também residente em Campo Grande, garantiu que o SUS custeie tratamento de fertilização in vitro com sêmen de doador em uma clínica da cidade. A decisão judicial atende à ação protocolada pela Defensoria Pública do Estado, que alegou que a mulher não poderia ser prejudicada pelo fato do serviço previsto no Sistema de Saúde Público não ser oferecido no Mato Grosso do Sul. Então, eu ainda vou falar mais sobre isso, mas como o meu tempo está exíguo, eu gostaria de abordá-lo em uma próxima fala. É importante que as pessoas que dependam da fertilização in vitro possam entrar no meu site, que isso também está em anexo num dos trabalhos que nós realizamos nesse site www.eduardomoura.com.br, e as pessoas saberão como deverão fazer para poder, se necessário, entrar com uma ação. É muito importante que nós tenhamos a ideia de que quem tem esse tipo de problema é um problema que traz muita dificuldade, porque não existe nenhum local, agora que vai ser brevemente inaugurado um na UERJ, e que vai trabalhar com fertilização in vitro. Muito obrigado. Com a palavra franqueada, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes aqui, estou vendo o vereador Tio Carlos, senhores trabalhadores, vereador Edson da Creatinina, vereador Israel Atleta, trabalhadores aqui do plenário, cumprimentar também a galeria na pessoa do Júnior, que está lá sentado, essa galeria que esteve tão cheia nesses últimos dias, né, e que é muito saudável a presença do povo dessa cidade nas galerias para acompanhar os processos legislativos, os projetos de lei, as discussões. Infelizmente, esse horário, o horário de trabalho, um horário de difícil acesso das pessoas, mas é importante, sempre importante saudar que as nossas galerias, com representações da população do Rio de Janeiro, elas enobrecem, engrandecem e qualificam a atividade política deste parlamento. Eu, na verdade, senhor presidente, escutava a fala do tio Carlos, que se referia à questão da educação, e ele citava os resultados publicados por esses dias, anteontem, sobre o Enem, o resultado do Enem, e, de certa forma, os resultados negativos ou abaixo do esperado, da expectativa na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, é isso mesmo. Nós temos, numa mesma cidade, nós temos um resultado de Enem muito aquém daquilo que a gente queria, daquilo que a gente desejava e daquilo que o povo dessa cidade pode produzir, ora bolas. Nós somos ex-capital federal, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um parque educacional que é dos mais importantes do país e do mundo. Homens e mulheres que discutem, que fazem educação, que promovem educação e que, portanto, temos aí um parque de discussão da educação que é invejável no mundo inteiro. Se a gente for tomar, por exemplo, pela questão dos nossos campos universitários, nós temos universidades de excelência, o FRJ,
corro até o risco de deixar alguma de lado, de tantas que são. O FRJ, Universidade Federal Fluminense, ali do outro lado da Baía da Guanabara, onde muitos cariocas estudam, Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Rural, logo ali. E aí nós temos só de universidades públicas essas que citei. Mas temos outras também de excelência, como, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, Rio de Janeiro. E então nós temos uma capacidade de discutir educação, de produzir educação, que não justifica termos uma média, uma nota tão baixa no Enem. E nesta mesma realidade nós temos o Colégio São Bento, que é campeão nacional do Enem. Então essa distorção é que, na verdade, machuca a sociedade, estrangula a democracia e danifica o processo de educação, que é um processo de direito de todas as crianças. Oxalá todas as crianças do município do Rio de Janeiro tivessem as mesmas oportunidades de estudo, oxalá tivessem elas as mesmas condições, as mesmas ferramentas. Porque mesmo tendo as ferramentas iguais, não significa dizer que estaríamos passando uma régua sobre elas e que estaríamos passando uma fita métrica sobre elas e que estaríamos dando a elas uma igualdade, uma uniformidade. Porque o ser humano não se uniformiza, o ser humano é diverso. Mas se tem uma coisa que nós tínhamos que uniformizar, eram as oportunidades. E nesse sentido é que eu queria fazer esta colocação. E dizer que a gente tem trabalhado e encontrado muito com professores, educadores, que discutem educação, e a grande preocupação que temos, verdadeiramente, é a preocupação no investimento na educação. Chega daqui uns dias a essa casa, peça orçamentária, para a gente começar a discutir as audiências públicas, como é que vamos nos comportar para o ano de 2012. Então, essa é uma discussão que está atenta aqui no Parlamento, que nós não podemos fugir dela, que nós não podemos nos distanciar dela, que nós não podemos nos colocar fora dela. E por último, senhor presidente, eu queria também lembrar que, além da educação, tem algumas bandeiras que o nosso mandato tem levantado aqui na Câmara Municipal desde há muito. Uma dessas bandeiras, além da educação, que é a nossa principal bandeira e que temos trabalhado não a partir de pranchetas ou a partir do que nos falam e nos dizem, mas a partir da pesquisa de campo, a partir da ida às escolas, que faço eu e fazem tantos outros vereadores. Além desta bandeira, a bandeira da educação, nós também abraçamos muito firmemente a bandeira da cultura. E essa bandeira é uma bandeira que precisamos entender que ela tem que ser democratizada, tem que estar na cidade num todo. Uma outra bandeira é a bandeira que discute a situação dos homens e mulheres que vivem na rua, e uma outra é a bandeira da habitação, sobre a qual eu quero falar. Nós temos tido muitos problemas na questão da habitação no Rio de Janeiro, que tem o processo de remoções feita por causa da construção das trans, mas que tem também o processo de danificação das moradias a partir dos eventos naturais, mormente o que aconteceu em abril de 2010, que foram aquelas chuvas torrenciais que deixaram muitos cariocas desabrigados. Amanhã, dia 16 de setembro, nós estaremos conversando com o prefeito Eduardo Paes sobre a questão da moradia. Ele nos receberá lá no Palácio da Cidade, às 18h30, para nós conversarmos sobre esse tema. É um tema importantíssimo para a cidade, um tema que vem ao encontro daquela política que não quer construir a cidade para um ou outro, ou para alguns, ou nem mesmo para a maioria, mas que quer construir uma cidade que a todos acolha e que a todos dê oportunidades de viver com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra franqueada, não havendo
mais orador inscrito, e não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, infelizmente, parece que mais uma vez não haverá quórum, não teremos sessão. E eu lamento profundamente que os senhores vereadores não estejam presentes, porque este ano de 2011 foi o ano mais improdutivo que eu acho vi nesta casa nos últimos 10 anos. Não tem acontecido absolutamente nada. Agora, eu faço um apelo, não somente aos colegas vereadores, mas, acima de tudo, ao presidente desta casa. Porque nós sabemos que o presidente tem autoridade, o presidente é uma pessoa querida pelos senhores vereadores, e quando ele quer, a casa está cheia. Ainda anteontem, quando votamos aqui o PL 1005, tinha mais de 40 vereadores presentes à sessão. Então, quando ele quer mobilizar, ele mobiliza. Que ele não mobilize, pelo amor de Deus, apenas nas matérias que interessam ao Executivo, porque nós só temos votado aqui projetos do Executivo. A casa só dá quórum para projetos do Executivo, para mensagens do Executivo. Então, que ele convoque, que ele exija a presença dos senhores vereadores quando nós vamos votar projetos dos vereadores. Eu tenho inúmeros projetos aqui para serem votados, tenho certeza que os colegas vereadores, outros colegas vereadores, também vivem a mesma situação, não conseguimos votar absolutamente nada. Eu digo, 2011, eu acho até que nós deveríamos devolver o salário ao erário público, porque não fizemos absolutamente nada aqui. Eu acho que está na hora de chamar a responsabilidade, sim, a mesa diretora e, principalmente, os senhores vereadores. Assim não dá. Ano que vem é ano de eleição. E aí vem o argumento, é ano de eleição, o vereador está ocupado com a sua campanha. E é verdade. O vereador vai estar muito mais na rua do que hoje, do que no ano de 2011. E, afinal de contas, senhores vereadores, nós votamos aqui das 16 às 18 horas. É muito pouco tempo. São 2 horas de trabalho 3 vezes por semana. Nas votações, faço um apelo mais uma vez aos colegas vereadores, ao senhor presidente desta casa, que as sessões retomem o seu ritmo normal. Muito obrigada, senhor presidente, e eu peço verificação de quórum. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Faz a fala aí. Antes, faremos a verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que registrem a sua presença.
Solicito aos senhores vereadores que se encontram em seus respectivos gabinetes que compareçam ao plenário para participarem da sessão de hoje. Mais uma vez, solicito aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes para comparecerem ao plenário, a fim de que realizarmos a sessão programada para hoje. Está encerrada a verificação de quórum. Presentes 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade à sessão. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.